18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6 horas, 1 minuto em Manaus. Juntos mais uma vez em mais uma edição do 18 horas. Eu e ela, Karime Leão. Boa noite, Carlão. Muito boa noite para você que nos acompanha aqui em 100,7. É isso aí. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite aqui no 18 horas. Mix. Contamos sempre com a participação dos nossos ouvintes aí pelo WhatsApp, a via direta com você, hein? 994887592, valendo a sua participação. E você também pode participar pelo YouTube, para você que assiste a gente aí ao vivo agora, a partir das 6 da tarde aqui em Manaus, participa também. A gente quer saber a sua opinião a respeito dos assuntos que a gente aborda aqui no 18 horas. Faz o programa com a gente, participa pelo Zap ou pelo YouTube. Então anote o Zap aí, 994887592. Mix. Começando o programa de hoje com os destaques do dia. Crise na saúde do Amazonas. Sindicato dos Médicos denuncia a falta de estrutura do Hospital Francisca Mendes. E entre as denúncias estão o grande número de pacientes que aguardam por exames e cirurgias. Prefeitura de Manaus e o governo do Amazonas inauguram o complexo viário Prefeito José Fernandes no bairro Parque das Laranjeiras. Mais de 26 mil pessoas deixaram Manaus para passar o Natal no interior do estado. Então, esses e outros destaques você confere a partir de agora em mais uma edição do programa 18 horas, hein? Os destaques desta quarta-feira, 27 de dezembro de 2023, no ar, mais uma edição do 18 horas. 18 horas. Olha, e continua repercutindo a decisão da Justiça Federal que determina que a União, o governo do Amazonas e a Prefeitura de Manaus indenize em R$1.400.000 a família de uma vítima que faleceu de Covid-19 em janeiro de 2021 durante a crise do abastecimento de oxigênio em Manaus. Exatamente, Carlão. O que acontece? Com essa decisão da Justiça, várias outras famílias vão usar aí a jurisprudência para pedir pagamento semelhante. Investigações do Ministério Público e da Defensoria Pública apontam que mais de 60 pessoas morreram por falta de oxigênio nessa crise de 2021. Mas sabemos que esse número foi muito maior. O número certo até hoje não se sabe. Sabemos sim que muitas famílias perderam parentes com falta de ar, por asfixia, nos hospitais por completa irresponsabilidade do governo do Amazonas. A omissão das autoridades em fornecer os leitos e UTI necessários para enfrentar o agravamento da situação também foi apontada como fator relevante na decisão judicial. Pois é, e agora chegou a vez dessas famílias procurarem a justiça para exigir indenização. A repórter Nathalie Moraes acompanhou o assunto e tem mais informações pra gente. Boa noite, Nathalie. Então, como dizem os advogados, abriu aí um precedente jurídico, não é mesmo? Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do 18 horas. Abriu sim, Karime. Isso porque, essa decisão da Justiça Federal aqui no Amazonas foi uma decisão histórica, A gente pode dizer assim. A gente mostrou essa situação ontem, Foi destaque em toda a mídia nacional, que a Justiça Federal no Amazonas proferiu uma decisão determinando que os familiares da Leonete Cavalcante Santiago, que foi vítima fatal da Covid-19 em janeiro de 2021, sejam indenizados em 1,4 milhão de reais. Essa quantia, Karime e Carlão, como a gente já falou aqui, ela deve ser dividida entre os governos federal estadual, além da Prefeitura de Manaus. Essa decisão é resultado da falta de oxigênio, do colapso no sistema de saúde que nós enfrentamos aqui no estado durante a segunda onda da pandemia de Covid-19. Para você aí de casa entender um pouco mais, quem era essa vítima, Karime, a gente, tentou até algumas informações com o advogado que ganhou essa causa, vamos dizer assim, que estava com a causa da família, e ele me enviou algumas informações. Segundo ele, essa vítima, essa senhora, a Leonete, ela foi internada, em janeiro de 2021 com sintomas graves de Covid-19 e ela evoluiu ali para um desconforto respiratório. E ela tinha necessidade de uma vaga, de uma unidade de terapia intensiva. Mas naquele momento não tinha leitos. O estado do Amazonas não tinha leito. E aí o que aconteceu? Ela já estava com um caso de falta
falta de ar. E aí, sem oxigênio, com a crise de oxigênio e sem acesso a uma unidade de terapia intensiva, a Leonete faleceu no dia 15 de janeiro de 2021. Ela está ali naquela lista das mais de 60 pessoas apontadas como vítimas, né, desse colapso, de toda essa, da maior crise que a gente já enfrentou. Ela está nessa lista que consta aí nos órgãos de controle, como o Ministério Público, sim, a Defensoria Pública aqui do Estado. E aí, Karime, a família tinha, né, uma liminar ali naquele momento, inclusive, para garantir o tratamento intensivo dela em outro local, em outro hospital. Mas essa decisão não foi cumprida pelo governo aqui do estado. Nem com a decisão, né? Nem com a decisão da justiça, eles conseguiram que o governo do Amazonas prestasse atendimento a esta senhora. Exatamente, exatamente. E aí essa sentença agora, né, que veio no último dia 18 de dezembro, abre precedentes aí para responsabilizar o governo federal, o governo do Amazonas e o município pelas falhas nos deveres aí, né, constitucionais de não terem assegurado o direito à saúde da dona Leonete. E aí essa sentença representa, Karime, um marco com certeza para as famílias impactadas pela falta de oxigênio aqui no Amazonas. A gente sabe que muita gente sofreu com essa situação. Sem dúvida. Né? Eu já estava aqui no 18 horas, você estava aqui naquele momento, a gente acompanhou a dor, o sofrimento, né, o desespero, os dias de terror. Era realmente um cenário de guerra, tudo aquilo que nós vivenciamos. Mas para falar um pouco mais, né, sobre essa decisão, né, da juíza Jaisa Frache em condenar o governo do estado, a prefeitura de Manaus e o governo federal pelo colapso e pela falta de oxigênio aqui no Amazonas, eu conversei com o advogado Paulo Oliveira e ele falou um pouco mais pra gente sobre esse assunto. Vamos conferir. Essa é uma decisão muito importante, apesar de ainda não ser definitiva, pois ainda cabe recursos para o Tribunal Regional e para os tribunais superiores. Mas ainda assim, ela serve de guia para as demais decisões nas ações que se fundamentam sob o mesmo pedido e sob os mesmos fatos, que é a falta de oxigênio e a falta de prestação de serviço e assistência na saúde pelos governos. Vale lembrar que essa decisão considerou a responsabilidade solidária para o governo federal, para o governo estadual e para o governo municipal, ou seja, são responsáveis por aquela tragédia, segundo esta sentença, tanto a União quanto o Estado e o município. Vamos esperar pelos próximos processos e vamos esperar pelas decisões nos tribunais regionais e nos tribunais superiores para vermos o andamento processual. 18 horas. Karime e Carlão, nós ouvimos aí a fala do advogado, né, Paulo Oliveira, sobre a decisão da juíza Jaisa Frache em condenar os três poderes, né, a União, o governo do Amazonas e a prefeitura de Manaus pelo colapso e pela falta de oxigênio durante a crise da pandemia de Covid-19 sobre essa segunda onda. Vale a gente destacar, né, Karime, que o Amazonas, o governo do Amazonas foi considerado internacionalmente como um exemplo do que não poderia ocorrer durante uma pandemia na gestão pública. Né? Isso daí foi matéria no mundo todo. Né? Houve até mesmo, a gente não pode deixar de lembrar que durante aquela época a gente sofreu aí com o colapso no sistema funerário, com enterros, com aquelas valas comuns. Aquela com certeza foi a cena mais triste que a gente já noticiou, que a gente pôde presenciar. E o mundo inteiro ficou impactado, porque o que aconteceu no estado do Amazonas, que a doença foi tão cruel, foi tão perversa. Simples. O Amazonas entrou na pandemia já em plena crise no sistema de saúde pública. Falta de responsabilidade, falta de organização, falta de gestão, falta de comprometimento com a saúde do cidadão. Foi isso que aconteceu. Não tem outra resposta.
porque o mundo inteiro conseguiu se organizar, conseguiu tomar cuidado, conseguiu enfrentar a pandemia de uma forma completamente diferente do que o estado do Amazonas. Exatamente, Karime. E aí, ao julgar esse caso, a juíza Jaisa Frache, ela apontou a omissão, né, dos três poderes em garantir aí os leitos de UTI. Ela destacou, se o governo do estado não podia, a prefeitura teria que ter assumido e ter conseguido um leito de UTI para aquela paciente. Não poderiam ter deixado morrer todas aquelas pessoas, Karime. É isso que a juíza quer destacar. Que a responsabilidade é de todos, né? Sim, a responsabilidade é da gestão pública. Não poderiam ter deixado tantas pessoas morrerem. Essa sentença, Karime, prevê aí, ela condenou, né, em 1,4 milhão de reais. A vítima, né, a dona Leonete, ela deixou aí 6 filhos e um viúvo. E aí, segundo a sentença, ela teria que seria destinado cerca de 200 mil reais para cada um dos filhos, né? E mais 200 mil reais para o viúvo. Essa decisão também, a juíza destacou todo o desespero e a revolta da família, né? Ao saber que a Leonete morreu asfixiada devido à falta de oxigênio pela omissão do governo do Amazonas. Essa vale a gente, né, antes de encerrar, Karime, eu queria destacar que essa é a primeira decisão pública sobre o assunto e a juíza também rejeitou a alegação de ilegitimidade passiva apresentada aí pela União e pelo município. Ela citou aí, inclusive, a decisão do Supremo Tribunal Federal que reconheceu a responsabilidade de todos. E essa decisão ainda, né, não é uma decisão final, né? É uma decisão ainda que cabe recurso, mas somadas as outras ações judiciais, a justiça agora busca, né, de todas as formas responsabilizar as mortes pela falta de estrutura durante a pandemia aqui no Amazonas, Karine. Exato, Nathalie, obrigada pelas informações. E é o que se pede, né? Que justiça seja feita, que as autoridades, os responsáveis por essa situação absurda, por essa situação cruel que aconteceu aqui em janeiro de 2021 no estado do Amazonas, que esses culpados que essas pessoas sejam responsabilizadas, esses culpados apontados e que sim, que paguem, pelo menos esse mínimo, exato, que é pouco, né? Muita gente morreu, né, Karine? E de forma cruel, né, Carlão? O governo do Amazonas sabia que ia faltar oxigênio, deixou faltar e as pessoas morreram asfixiadas, gente, com falta de ar dentro do hospital. É pura e exclusivamente responsabilidade do governo aqui, dos governos, de acordo com a decisão judicial do estado, da União e do município. Tem aqui uma participação pelo WhatsApp do Francisco Reis, da Compensa. Ele disse o seguinte: todas as famílias que perderam parentes por conta do colapso no sistema de saúde do Amazonas deveriam ser indenizados. Tem muitos filhos que ficaram órfãos de pai, de mãe e de ambos. A indenização é o mínimo que o governo pode fazer agora. Aqui ele não fala só apenas pelo colapso do oxigênio, ele fala pelo colapso da saúde geral, exato, do governo do Amazonas durante a pandemia. Obrigada pela participação, Francisco Reis, da Compensa. Mas, gente, o fato é que muita gente morreu pela incompetência e irresponsabilidade do governo com a saúde pública do estado, não é, Nathalie? Com certeza, Karime, né? Foi uma falta, como a gente já falou aqui, o governo do Amazonas foi avisado em novembro de 2020 que se nós tivéssemos, né, uma evolução de casos, a White Martins não teria oxigênio suficiente para suprir toda essa demanda e aconteceu o que aconteceu, Karime e Carlão. Exato, aí o Amazonas não se preparou exatamente para esse aumento de casos de Covid, porque não quis, como a gente sabe, recebeu os alertas e o acompanhamento, inclusive, dos especialistas da Fiocruz sobre a pandemia aqui do estado do Amazonas, mas preferiu não ouvir e aconteceu como resultado esse número absurdo de mortes com imagens de desespero que foram manchetes no mundo inteiro.
Karime, inclusive nós, como a Nathalie falou há pouco, nós acompanhamos de perto a pandemia e os piores momentos aqui no estado do Amazonas, noticiamos e estivemos presentes. Faltou tudo, leitos, insumos, equipamentos, tudo precário, os profissionais de saúde não tinham equipamentos de proteção, os EPIs, e não tinha para ninguém recorrer, médicos, enfermeiros e nem auxiliares em enfermagem, eles não tinham o que fazer, eles estavam faltando, né, o básico para eles operarem, trabalharem, né, Karime? Eles tinham que trazer EPI de casa. Então, porque não tinha nada. Eu vou lembrar aqui que antes da pandemia, a situação da saúde do estado já estava em crise. Sim. Em 2019, o presidente do Sindicato dos Médicos do Estado, Dr. Mário Viana, ele foi ao então ministro da Saúde, Mandetta, pedir intervenção federal na saúde pública do Amazonas, o que infelizmente não aconteceu. Temos registros da época e de falta de EPIs e de todo o desespero antes da pandemia. Eu conversei com o Dr. Mário Viana e ele confirma aí que a situação de caos na saúde não é de agora. Vamos ouvir. No primeiro governo de Wilson Lima e nesse segundo governo, tudo só se agravou. O problema, sempre disse aqui, sempre existiu. A saúde pública do Amazonas é um caos, sempre foi um caos. Em 2019, como eu já disse em outra entrevista, nós tivemos com o ministro Mandetta, no início do governo federal, do governo Bolsonaro, e pedimos a intervenção antes, prevendo até a pandemia. Infelizmente, a intervenção não foi feita e nós tivemos a crise do oxigênio. O único município no mundo que teve essa situação, onde morreram, com certeza, pelo menos umas 100 pessoas e mais de 600 tiveram que ser transferidos para outro estado por causa da falta de oxigênio. Total falta de planejamento. Faltar oxigênio na rede pública de um estado e isso foi, de alguma forma, segundo informações que eu tenho, avisado com muita antecedência pela White Martins. Não se tomaram as providências porque não quiseram. 18 horas. Bom, tá, então, na realidade foram avisados, ou seja, num resumo da coisa, o Amazonas entrou na pandemia com a saúde em crise, despreparado totalmente para o que vinha. O resultado foi que muitos profissionais da saúde foram infectados e morreram por falta de estrutura nos hospitais do estado, já não tinham EPIs, então. E o que nós presenciamos em Manaus não aconteceu na mesma proporção em nenhum lugar do mundo. Aqui foi muito, realmente, over. E quanto mais se precisava da ação do governo, o que eles fizeram? Compraram bibaps, né, que isso daí, né, no lugar de ventiladores pulmonares a preços ainda superfaturados e numa loja de vinhos. Realmente muito estranho. Ninguém esquece isso, com certeza. Pessoas sendo enterradas em valas coletivas e o governo superfaturando, fazendo aí a corrupção diária, faturando num momento de dor para milhares de famílias. Foi realmente triste. Faltou tudo, Carlão. Foi um desespero, não tinha leito, não tinha equipamento, não tinha material, não tinha nada. Ele sabia que ia faltar, o governo sabia e não se preparou porque não quis. Não atentou também para os inúmeros alertas dos epidemiologistas da Fiocruz. Jéssica Orellana passou aqui o tempo inteiro durante a pandemia, dando entrevista pra gente, falando dos e-mails, falando que estava alertando o governo do estado do Amazonas inúmeras vezes, e o governo do Amazonas não ouvia, não seguia as recomendações dos especialistas. Ou seja, tinham todas as informações para que o Amazonas não apresentasse esse número absurdo, esses números cruéis que nós apresentamos durante a pandemia. Tinha informação e não fez nada porque não quis. E nesse caso específico do oxigênio, nós sabemos que o governador Wilson Lima foi avisado, tá aí, todo mundo sabe, essa situação foi exposta, inclusive, na CPI lá no Senado Federal. Ele sabia que poderia faltar, não fez nada. Agora, a Justiça já reconheceu que as autoridades falharam criminosamente. Agora, a União, o Estado e a Prefeitura vão ter que indenizar. É certo que ainda cabe recurso, mas muito dificilmente a Justiça vai isentar o Estado de reparar as famílias pela morte de tantas pessoas que poderiam estar aqui se o governo tivesse gestão e responsabilidade com a saúde pública. Agora são 6 horas e 19 minutos. O prefeito Davi Almeida e o governador Wilson Lima inauguram hoje o complexo viário Prefeito
José Fernandes, na intersecção da Avenida Governador José Lindoso, Avenida das Torres, a conhecida Avenida das Torres, com a Rua Barão do Rio Branco, no bairro Parque das Laranjeiras, que fica lá no centro-sul, zona centro-sul de Manaus, hein, Karine? Isso, Carlão. E o repórter André Meirelles acompanhou toda essa situação, a solenidade e tudo. Traz pra gente mais informações. Boa noite, André. Então, como é que vai ficar aí o fluxo do trânsito, que é o que a gente quer saber? Quem vem de onde, vai pra onde, pega o quê, faz como? Qual é o caminho a seguir? Qual é o caminho a seguir? Boa noite, André. Muito boa noite, Karime, boa noite, Carlão, boa noite a você que nos acompanha ao vivo aqui na 100.7 e também pelo canal no YouTube. Olha, o tráfego principal será realizado pela Avenida Governador José Lindoso, que é a mesma Avenida das Torres. Quando se fala aí em Avenida Governador José Lindoso, é a antiga Avenida das Torres, que agora passa por baixo do complexo viário Prefeito José Fernandes, né? Inclusive, a Avenida Barão do Rio Branco já está com trânsito liberado em ambos os sentidos. E além disso, a alça paralela à Avenida das Torres, mais especificamente a Rua Barão do Rio Branco, que dá o acesso local para a Avenida Barão do Rio Branco, aqui, mais especificamente a Rua Barão do Rio Negro, que dá acesso local para a Avenida Barão Rio Branco, também é mais uma opção de rota aí para os motoristas. Para os que forem se deslocar do Coroado em direção ali à Cidade Nova, tem uma opção aí, foi divulgada aqui, que é a Avenida Timbiras, que fica ao lado da Escola Municipal Paulo Graça. Os retornos da Avenida Governador José Lindoso ou Torres continuam abertos para todos os veículos, né? A gente está falando aqui desse trânsito aí para o novo complexo, né, viário da Avenida das Torres, batizado de Prefeito José Fernandes, que foi inaugurado hoje na zona norte de Manaus e custou aí, segundo o prefeito de Manaus, Davi Almeida, quase 50 milhões de reais, né? Ele falou inclusive aí sobre como foi feita esta obra, né, durante a solenidade de inauguração hoje, e também falou de outras obras que estão por vir. Vamos conferir. Esse viaduto, ele foi concluído num tempo recorde. 98 mil metros de construção. E a eles vão se juntar ainda outro complexo. Após esse viaduto entregue, o nosso próximo viaduto a darmos a ordem de serviço é ali na Açaí, saindo do Açaí na direção da Avenida das Torres. Muito provavelmente no mês de março vamos dar essa ordem de serviço. A importância de se fazer obras de infraestrutura na cidade de Manaus se dá pelo seu crescimento exponencial ano a ano. E essa visão que nós estamos tendo de preparar Manaus para o presente e para o futuro só se faz necessário, só se faz verdadeira, só se faz realidade graças a essa parceria com o governo do estado. 18 horas. Então, Karime, Carlão e ouvintes, a gente ouviu aí a fala do prefeito de Manaus, Davi Almeida, que estava falando aí durante a inauguração do viaduto, né, o complexo viário da Avenida das Torres, que foi batizado aí pelo nome de Prefeito José Fernandes. Inclusive, até mesmo o secretário de Obras Municipal, Renato Júnior, também esteve presente nessa solenidade e falou sobre a obra. Vamos acompanhar também. O nosso trabalho tem sido diário. Aqui nessa obra tem 657 estacas implantadas. Aqui tem suor e sacrifício de trabalhadores que viraram noites e madrugada trabalhando. 18 horas. Então, a gente ouviu a fala do Renato Júnior, que é secretário da CEMINF. Olha só, o complexo viário foi inaugurado hoje, também com a presença ali do governador do estado, Wilson Lima, né, que esteve junto com o prefeito de Manaus, Davi Almeida, e essa obra aí que foi construída por meio da parceria de ambas as gestões municipal e estadual, né? E segundo o governador Wilson Lima, além dessa parceria aí que teve na inauguração desse viaduto, outras parcerias, a parceria do governo do estado com a prefeitura, estão por vir. Vamos conferir essa fala. Essa obra aqui se soma a tantas obras de intervenção na cidade de Manaus que a prefeitura está fazendo.
com apoio do governo do estado. Uma delas é a bola do produtor. Bola do produtor que terá 16 alças, 8 para entrar e 8 para sair. E vai desafogar o trânsito, ou pelo menos melhorar o trânsito naquela área da Zona Leste. 18 horas. Muito bem, Karime e Carlão, a gente ouviu a fala do governador aqui do estado do Amazonas, Wilson Lima, falando então aí, né, sobre essa situação, inclusive, né, a construção do complexo viário teve o repasse do estado ao município, que foi de 48 milhões e 500 mil reais, né, somado ao valor do passe estudantil, né, que totaliza o investimento de 820 milhões de reais, que essa foi a oportunidade onde os chefes do Executivo Municipal e Estadual também assinaram essa renovação, né, do convênio que garante aí repasses para o subsídio de passe livre estudantil para os estudantes da rede pública estadual de ensino para o ano de 2024, Karime, Carlão. Legal. Obrigada, André Meirelles, pelas informações. E tem informação de trânsito, gente. Segundo as câmeras de monitoramento do Centro de Cooperação da cidade de Manaus, é o seguinte: Avenida Altasmirim, esquina com a Rua Penetração 2, está com trânsito carregado no sentido centro-bairro. As avenidas Eduardo Ribeiro com 7 de setembro na área central da cidade estão tranquilas. Na zona centro-sul da capital, o trânsito normal e com boa fluidez no complexo viário de Flores em ambos os sentidos. E na Avenida Cosme Ferreira com a Francisco Bambolê, o trânsito é moderado. É isso aí, 6h26, você era o melhor mix do Brasil. Mix. Olha aí, um público superior ao esperado, inclusive, deixou Manaus no feriado do Natal. Foram quase 26 mil pessoas que optaram por passar o Natal nos municípios do interior. Segundo o levantamento da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados e Contratados do Estado do Amazonas, que é a Arcepan. Carlão, e o número foi grande, tá? Porque a previsão era de um movimento de 20 mil pessoas. Bom, e agora o foco da agência reguladora está no movimento para as festas de virada do ano. Vamos conferir mais detalhes agora com a Diné Araújo. A previsão era que aproximadamente 20 mil pessoas deixassem Manaus em direção ao interior para as comemorações natalinas, mas o público que deixou a capital foi de 25.815 pessoas que preferiram a tranquilidade das cidades pequenas para receber o Bom Velhinho. Esse número equivale ao período de 22 a 25 de dezembro e pode ser até maior, uma vez que foram contabilizados somente as pessoas que utilizaram os transportes intermunicipais fiscalizados, ou seja, ônibus intermunicipais e barcos, sem incluir os carros particulares. A subida das águas no Rio Negro aumentou o fluxo de embarcações em direção aos municípios do interior, tanto que no período foram feitas 792 fiscalizações, 70% delas nos barcos. O diretor-presidente da Agência Reguladora de Serviços Públicos, Arcepan, João Rufino Júnior, informou que os trabalhos ocorreram sem grandes intercorrências. A nossa operação Natal Seguro, a nossa penúltima operação do ano, teve um balanço bastante positivo, né, com uma grande movimentação de passageiros, sobretudo no modal hidroviário, que representou, nesses 4 dias de operação, quase 70% da movimentação dos usuários que utilizaram o transporte intermunicipal. Tivemos aí quase 800 fiscalizações, sem registros de grandes intercorrências. Então foi um período muito tranquilo, né? E estamos preparando a nossa última operação para o Réveillon na próxima sexta-feira até a segunda-feira, dia 1º de janeiro. A última ação do ano terá também o apoio do Batalhão de Policiamento de Trânsito, da Polícia Militar do Amazonas, da Superintendência Estadual de Navegação, Portos e Hidrovias e do DETRAN, que é o Departamento Estadual de Trânsito. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E daqui a pouco aqui no 18 horas, as denúncias do Sindicato dos Médicos do Amazonas sobre a falta de estrutura do Francisca Mendes. É um instante só. Mix. Muito bem, agora nós vamos conferir tempo e temperatura, previsão do tempo para amanhã. Amanhã já quinta-feira. Tempo e temperatura, Karime Leão.
Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, para amanhã a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora. A mínima prevista é de 25 graus, a máxima pode chegar a 31 graus. A umidade relativa do ar fica entre 63% e 97%. E o nível do Rio Negro superou a marca de 18 metros acima do nível do mar. De ontem para hoje, o rio subiu mais 13 centímetros, elevando a marca no Porto de Manaus para 18 metros e 7 centímetros. Nessa profundidade, a navegação já fica bem mais segura. Mix. Entrevista do dia. E o nosso entrevistado de hoje é o deputado federal Saulo Viana, que está concluindo o primeiro ano de mandato na Câmara Federal. Muito boa noite, deputado. Seja bem-vindo aos estúdios da Mix. Aqui é o programa 18 horas. Tudo bem? Boa noite, Karina. Boa noite, Carlão. Boa noite a toda a audiência da Rádio Mix. Então, já deu para se adaptar a todo, né, o volume, o ritmo de trabalho lá em Brasília? O que o senhor conseguiu fazer aí? Vamos fazer um balanço desse primeiro ano. Uma geral. Já, Karina, assim, Brasília é muito dinâmico, né? O trabalho lá é muito intenso, né? Nós temos aí, temos que estar presente em Brasília e manter o nosso trabalho aqui, né? No estado, tanto na capital como no interior, mas eu estou já adaptado. Esse primeiro ano de trabalho foi um ano muito, assim, de muito trabalho por conta de pautas que foram muito importantes para o país, né? Que a gente teve aí a oportunidade de participar, de votando ou participando de comissões que são importantes em Brasília. E aí eu destaco aqui, acho que a principal pauta do ano, que tem uma importância muito grande para o Amazonas, foi a questão da reforma tributária, por conta da nossa Zona Franca de Manaus, e os reflexos da reforma que ela vai, ao longo desse período de transição, que com toda certeza vai chegar até a todas as pessoas, todos os brasileiros e brasileiras, por conta desse grande benefício que com toda certeza a reforma vai trazer para o nosso país. Legal, deputado, essa vantagem aí que nós tivemos com a Zona Franca de Manaus em relação à reforma tributária, a manutenção, né, das vantagens, entre as suas conquistas aí, o senhor destaca ela ou tem outras também? De forma geral, a reforma tributária, com toda certeza, é a mais importante, Carlão, por conta da nossa Zona Franca de Manaus. Sim. Que é o nosso modelo, né, a nossa grande matriz econômica do estado do Amazonas. Existia um risco muito grande na reforma tributária, porque um dos pontos que a reforma atacava era o fim dos benefícios fiscais, que é o que o nosso modelo vivia. Então, assim, era muito importante que a gente pudesse manter na reforma tributária a manutenção das excepcionalidades da nossa Zona Franca, e isso a gente conseguiu, trabalho conjunto da bancada federal, tanto dos deputados como dos senadores. Agora tem outros também, como projetos de lei que nós apresentamos na Câmara e alguns que já foram inclusive aprovados, que a gente tem aí a oportunidade de estar colaborando não apenas com a Amazônia, mas com o Brasil. Certo, o senhor está falando do projeto de lei a respeito dos cigarros eletrônicos? Não, tem... Dessa proibição de... Tem esse, mas tem, eu acho que um dos que eu destaco, por exemplo, foi o aumento da pena para furto de aparelhos celulares e aparelhos eletrônicos, né? Que hoje no Brasil a gente tem um aumento expressivo do número de furtos dos aparelhos celulares, não apenas pelo celular em si, mas principalmente das informações que hoje a gente tem dentro do celular. Hoje em dia você tem a sua conta bancária no celular, seus documentos pessoais, e passou a ser uma prática o roubo do aparelho celular para que fosse extraída essas informações. E só que o que acontecia, se a pessoa fosse presa furtando o aparelho celular, ela seria apenas detida. 24 horas depois essa pessoa estaria solta. Então a gente fez um projeto de lei juntando com outros colegas deputados, isso foi aprovado na Câmara para que aumente a pena para 4 a 6 anos para quem cometer furto de aparelhos celulares ou aparelhos eletrônicos. Isso com toda certeza vai poder fazer com que as forças de segurança possam inibir esse tipo de crime. Outro projeto de lei também foi na medida provisória que foi mandado do Executivo para a Câmara do Minha Casa Minha Vida, da reedição desse programa Minha Casa Minha Vida, e nós apresentamos uma emenda que foi aprovada para que, primeiro, para que desse prioridade para idosos, né, no programa Minha Casa Minha Vida, com adaptação inclusive para PCDs e idosos nesse programa, ou seja, vai estar contemplado já a partir desse novo Minha Casa Minha Vida, essa emenda, e também para que seja dado prioridade para as pessoas que perderam suas casas por conta de desastres naturais ou por tragédias. Eu lembro desse, a gente até falou aqui. Obrigado. Agora, só para lembrar que esse projeto é interessante, que proíbe da produção, impostação e publicidade de cigarros eletrônicos, justamente
justamente para Não é estimular o consumo. É a mesma linha do cigarro comum, exatamente. Não é, deputado? O que acontece? Hoje em dia, isso tem aumentado, isso com toda certeza não vai demorar para isso ser matéria. O número de pessoas que estão dependentes, que usam o cigarro eletrônico para sair da dependência do cigarro normal, né? E só que isso tem também trazido uma dependência e existem doenças que o cigarro eletrônico está dando, inclusive em jovens. Tem muitos jovens hoje em dia que estão dependentes de cigarro eletrônico, né? Estão com esse vício do cigarro eletrônico. Isso causa doenças severas, muito mais até, porque ela chega muito antes do que o cigarro normal. O cigarro normal, a pessoa tem, com toda certeza, vai adquirir doença, mas ao longo do tempo. E o cigarro eletrônico está trazendo essa doença muito mais cedo, e esse projeto de lei a gente apresentou para diminuir, né, o consumo do cigarro eletrônico. Deputado, o senhor mesmo mencionou aí que o movimento em Brasília é muito dinâmico, então eu penso que deve ser muito difícil também, né? Quais foram as maiores dificuldades que o senhor enfrentou lá em Brasília, lá na capital, nesse início de mandato? Primeiro, Carlão, é a distância, né? A distância que nós temos aqui no nosso estado para Brasília, porque a gente precisa manter o trabalho aqui, né, na base, tanto na capital como no interior. Segundo, é essa adaptação, porque eu tive a oportunidade de ser deputado estadual. E aqui na Assembleia nós éramos 24 deputados. E lá em Brasília são 513. Sim. Então, muito provavelmente eu vou passar os 4 anos do mandato e não vou conhecer os 513 deputados. Né? Por conta de ser realmente... muita atividade, né? Exatamente. E a Câmara, ela é, como eu disse, muito dinâmica. Então, toda hora está acontecendo reunião de uma comissão, no plenário, nos grupos de trabalho. Então, assim, é importante você... como você não vai conhecer todos, mas que você possa conhecer, se relacionar bem com as cabeças do Congresso, que é quem decide as pautas que são prioritárias e quem você consegue também articular projetos que são importantes para o estado do Amazonas. Legal. Agora, deputado, a gente percebe que o senhor tem votado favoravelmente as pautas do governo Lula, embora tenha sido eleito num partido que apoiou o Bolsonaro. Então, não é uma questão, o senhor não é fundamentalista, ideológico, como é que funciona o seu posicionamento? Na verdade, eu tenho votado do que eu tenho a consciência de que é melhor para o Brasil e para o Amazonas. Por exemplo, eu posso te dar aqui 2 exemplos de matérias que eu votei favorável contra o governo. Primeira matéria que eu votei, o maior exemplo, como por exemplo, foi no arcabouço fiscal, que era uma matéria do Executivo, que era para conter, na verdade, para que tenha assim, um teto dos gastos, que isso é importante para a economia, para que o governo possa manter, né, as contas em dias e organizadas. Isso foi uma matéria do governo que eu votei a favor do governo. A reforma tributária, uma outra pauta que era prioritária do governo, que era a reforma tributária, que uma vez que a gente pôde manter o que era importante para o Amazonas, eu também votei a favor. Mas eu votei contra, por exemplo, a que o governo apresentou, como por exemplo a questão do marco de terras indígenas, né? Que isso foi algo que era uma pauta do governo, que o governo defendia ali, que eu particularmente fui contra, como também fui contra o veto do governo à desoneração da folha, né? Que era uma outra matéria que o governo foi uma matéria da Câmara, mas que o governo vetou. E o veto, eu fui contra, fui contra o veto do governo. A desoneração da folha é muito importante, principalmente para a indústria, que gera muitos empregos. E aqui no nosso estado nós vivemos muito da indústria. Então, assim, o que eu voto, o que eu entendo que seja bom para o país, com toda certeza eu voto. Tem matérias do governo que é boa que a gente vota, como tem matérias que são contrárias que eu vou votar contra. Ok, deputado, agora falando de eleição municipal, ano que vem já, 2024, tá aí, e qual vai ser a sua posição? O senhor vem candidato? Não, Carlão, não sou candidato não. Eu sou candidato nesse momento a fazer um excelente mandato de deputado federal. Boa. Que é a função, né, que o povo do estado do Amazonas me concedeu aí essa graça de ser um representante do estado em Brasília. A gente está já chegando próximo da eleição e eu aprendi um pouco na política de que eu trato de eleição no ano da eleição. Como a gente ainda está em 2023, vamos deixar para tratar da eleição municipal
em 2024, que está já perto aí, chegando perto aí para as decisões, tanto da questão de partido, quem o partido vai caminhar, apoio, né? Os apoios, né, de que que vão se formar, dos candidatos, que até então nós temos apenas pré-candidatos, ainda não tem ninguém que ainda se colocou de fato como candidato. Colocou o deputado Alberto Neto aqui no programa. O Alberto ele já se colocou. O Alberto, por exemplo, é um colega deputado federal que com toda certeza, né, os bons candidatos, Karina, eles procuram, né, os colegas, principalmente os detentores de mandato, para que possam apoiar. Então, assim, até então, essas conversas ainda não se iniciaram. Em 2024 a gente fala do ano da eleição. É que a gente já está praticamente em 2024, hoje, né, Karina, deputado? Hoje ainda é 27. Mas os assuntos, a campanha já está praticamente aí com muitas. A gente teve aí várias pesquisas, né, de opinião, pesquisas apontando aí os preferidos. Na verdade, a campanha nunca acaba, nunca para. Exato. O cara é eleito, empossado, mas já está em campanha. No dia seguinte ele já está em campanha. Agora então, aí nós temos aí Davi Almeida, Amon Mandel, Coronel Menezes, Roberto Cidade e Alberto Neto. Então, são nomes interessantes. Como é que o senhor avalia esse cenário para uma possível prefeitura aqui de Manaus? O prefeito Davi Almeida, ele naturalmente, ele é candidato natural à reeleição, né? Está no mandato. Sim. e eu avalio muito positiva a campanha, o trabalho da gestão do prefeito Davi Almeida, inclusive como deputado federal, consegui ajudar a prefeitura de Manaus, destinei emendas para recuperação de ramais, destinei emendas para o ano de 2024 para que possa aumentar o projeto do Prato Cidadão, que é um programa do governo municipal. Então, assim, eu tenho uma ótima relação com o prefeito Davi Almeida, né? Tem outros candidatos, como você falou, o Amon, o Alberto Neto, Coronel Menezes, o próprio deputado Roberto Cidade. Então, assim, o que a gente vê no cenário é que vai ser uma eleição realmente muito disputada, talvez a eleição mais disputada dos últimos tempos da Prefeitura de Manaus. Sim. Por conta de grandes candidatos, nomes conhecidos, né, que já foram inclusive testados na urna. Então, assim, a eleição vejo a eleição em aberto, mas vai ser uma eleição realmente muito difícil, mas o povo de Manaus tem a sabedoria de escolher quem vai ser o melhor para a cidade para os próximos 4 anos, a partir de 2024. Tá certo, então. Muitíssimo obrigada pela sua presença, conversando com a gente hoje aqui no 18 Horas. Obrigado. Quero aproveitar aqui o espaço para desejar um feliz 2024 para todos os ouvintes da Rádio Mix, para todas aqui as pessoas aqui da Rádio Mix, Carlão, Karina, obrigado pela oportunidade. Já estou aqui, acho que já é a 3ª ou 4ª vez que eu vim aqui esse ano, já estou cliente aqui da Rádio Mix, e sempre que convidado, pode ter certeza que eu estarei aqui à disposição. Muito obrigado. Estamos sempre aqui no aguardo. Muitíssimo obrigado, uma ótima noite, um excelente 2024, um abençoado ano novo. Também, obrigado. Ok, conversamos com o deputado federal Saulo Viana. Hora 6h42, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, por definição, a inteligência artificial atua na reprodução de padrões de comportamento semelhantes ao humano por dispositivos e programas computacionais. Olha que Pois é, Carlão, justamente por simular aí essas tarefas realizadas pelos seres humanos é que é preciso muito cuidado com esse maravilhoso mundo novo, né, Carlão? Vamos acompanhar mais detalhes agora com Rodrigo Soares. O cenário legal envolvendo a inteligência artificial tem se tornado cada vez mais complexo e intrigante, com diversos casos e regulamentações emergindo nos últimos tempos. O uso da inteligência artificial pode ajudar em quase tudo que a humanidade busca, mas a partir dela, assim como qualquer outro meio de comunicação, surgem as eventuais situações que acabam colocando em risco a integridade do usuário. Como no caso do prefeito de Manaus, Davi Almeida, que na semana passada foi vítima de uma reprodução feita a partir de inteligência artificial que usou a voz do prefeito para espalhar fake news, ou seja, algo que o prefeito não havia dito. O caso foi registrado na Polícia Civil do Amazonas, que investiga os responsáveis. Para o advogado em direito digital na Amazônia, Aldo Evangelista, tudo o que é reproduzido pela inteligência artificial é chamado de deepfake. Por isso, é preciso usar a ferramenta com cautela, pois a manipulação pode causar um efeito reverso. A deepfake ela não deixa de estar, claro, dentro do guarda-chuva da desinformação, a qual que popularmente as pessoas chamam de fake news, que é aquela manipulação do texto, né? E quando você sai do texto, justamente quando você está trabalhando com áudio, vídeo e imagens que dá esse resultado sintético, você está falando de deepfake. Segundo o especialista
especialista, ainda não é possível conter o quanto a ferramenta manipula áudio e voz através da inteligência artificial. Mas se caso for vítima, o advogado em direito digital Aldo Evangelista orienta que precisa registrar a ocorrência em uma delegacia especializada em crimes cibernéticos. Infelizmente, isso vai virar uma prática, uma rotina devido ao acesso de forma facilitada hoje dessas tecnologias ao maior número de pessoas. Eu entendo que justamente você deve procurar a Polícia Civil, a Delegacia de Crime Cibernético para fazer a sua ocorrência, caso você seja vítima de deepfake. E, claro, através da investigação da perícia digital forense, encontrar lá os criadores, encontrar lá quem criou essa deepfake e, com certeza, essas pessoas responderão pelo crime. Estes desenvolvimentos sublinham a crescente necessidade de uma abordagem legal robusta em relação à inteligência artificial. À medida que a tecnologia avança, os legisladores e tribunais serão desafiados a lidar com questões inéditas relacionadas à propriedade intelectual, privacidade, responsabilidade e ética. Rodrigo Soares para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6h45 em Manaus, e hoje o Sindicato dos Médicos concedeu entrevista coletiva para denunciar a falta de exames de cateterismo no Hospital Francisca Mendes. Crianças cardiopatas estão aguardando há vários meses pelo exame que nunca é realizado. Carlão, é um assunto que a gente tem falado aqui no 18 horas. Insistido, é muito desesperador para essas famílias, principalmente para as mães. Bom, o exame não é feito porque uma hora o equipamento está quebrado, na outra hora porque faltam os insumos e materiais. O repórter André Meirelles, ele acompanhou o assunto dessa coletiva e traz pra gente os detalhes. Boa noite, André. Então, o que foi exatamente dito, apresentado nesta coletiva? Muito boa noite mais uma vez, Karime e Carlão. Boa noite a você que nos acompanha aqui na 100.7. Olha, o Sindicato dos Médicos do Amazonas realizou hoje uma coletiva de imprensa junto com as mães, de pacientes do quadro cardiológico do Hospital Francisca Mendes, para fazer uma denúncia, a falta aí de insumos que é feito aí para a realização de procedimentos cirúrgicos na unidade. Olha só, para se ter uma ideia, 34 pacientes estão internados e aguardam por cirurgias no coração que não são realizadas pela falta de estrutura na unidade hospitalar. Esse foi um dos assuntos que foi abordado durante essa coletiva de imprensa pelo Sindicato dos Médicos do Amazonas. Isso que aconteceu hoje. Além do mais, foi abordado ali que 37 pacientes em urgência estão aguardando a instalação de marca-passo, São pacientes que a qualquer momento podem ter uma morte súbita, Assim como falou o Mário Viana. Vamos conferir a fala dele. Infelizmente, as notícias não são boas. O Francisca Mendes hoje tem cerca de 34 pacientes internados que necessitam cirurgia cardíaca e não há insumos para a realização dessas cirurgias. Existem 16 pacientes também no Francisca Mendes que necessitam instalação de marca-passo, de alta complexidade, marca-passo de sítio que chamamos, para desfibrilação caso esses pacientes com arritmia cardíaca tenham uma parada cardíaca. Nós temos 2 crianças na UTI pediátrica do Francisca Mendes que necessitam cirurgia cardíaca e não há insumos para a realização dessas cirurgias. 18 horas. Muito bem, Karime e Carlão, a gente ouviu a fala de Mário Viana, presidente aí do Sindicato dos Médicos do Amazonas, Ele, inclusive, também foi abordado lá que as mães dos pacientes que precisam realizar cateterismo no Hospital Francisca Mendes, aqui em Manaus, Francisca Mendes, reclamam da falta de insumos e demora para agendamento do exame. Olha só, no dia 18 de dezembro, o hospital retomou as ofertas de exames de cateterismo. As 2 máquinas que atendem a unidade, elas estavam paradas. Em novembro, os pacientes denunciaram que estavam aí
aí há meses sem realizar exames e procedimentos cardíacos, isso na unidade hospitalar, que é referência para o tratamento aqui no estado, né? A mãe da Luana, de 10 anos, a Maria Natalina, afirmou que a menina necessita urgentemente de um cateterismo. Ela está internada há cerca de 4 meses no Hospital Francisca Mendes e ela relata aí que não teve nenhuma resposta da possibilidade do procedimento, né? Estamos falando aí da mãe de uma criança de 10 anos que está entre a vida e a morte, a Maria Natalina. Vamos conferir. Eu falo que minha filha é um milagre, por ela estar viva até hoje. Mas aí a gente chegou para fazer esse catequerismo. Cheguei lá dia 14 de setembro. Aí logo marcaram o catequerismo. Eu já ia fazer dia 17, né? Quando foi com 2 semanas antes, foram dizer para mim que não ia acontecer porque não tinha máquina. A máquina tinha quebrado. Que era para esperar mais um pouco. Marcaram para o dia 30. Aí de lá não falaram mais nada para mim. E só espera que vai acontecer, espera mais um pouco. Aí a minha filha tá lá. Eu não sei o que será dela, porque eles falam que ela é muito grave, o coração dela é muito grande. Não pode suportar, né? Que ela é grande, o tamanho dela, né? E ele cresceu um lado e um lado ficou bem pequenininho. E esse grande, ele já não funciona direito, né? Já é só o outro que já suporta tudo, um lado, né? E aí eles falam que ela precisa muito desse catequerismo para ver o que eles podem fazer ainda por ela, né? Já falaram para mim que aí iriam mandar a gente para fora para ela fazer uma cirurgia cardíaca. Ficou de eles me falarem isso aí, dar resposta, mas até hoje não me deram resposta nenhuma. E eu tô com 4 meses lá. 18 horas. Então, Karime Carlão, a gente ouviu a fala aí da mãe, né, da pequena Luana de apenas 10 anos de idade. A mãe é a Maria Natalina, relatando aí sobre esse sofrimento, 4 meses já aguardando aí, né, André, na fila, um esse descaso sofrimento do governo. Exatamente. E ainda segundo o presidente aí do Sindicato dos Médicos aqui no Amazonas, nesse momento o hospital tem um único kit para material de cirurgia infantil e também um único kit para adulto, né, que é um cenário de guerra no Francisca Mendes. Vamos conferir. Existe um único material, um único kit completo para cirurgia cardíaca de crianças acima de 10 quilos. Abaixo de 10 quilos não existe nenhum kit para a cirurgia cardíaca. Estamos com um único material também de urgência para urgência cirúrgica cardiovascular em adultos, né? E existem cerca de 34 pacientes internados na rede pública do Amazonas que estão aguardando cirurgia e que o Hospital Francisca Mendes não consegue receber do Platão Araújo, João Lúcio e outras unidades de saúde, porque não tem o material, não tem insumos para realizar essas possíveis cirurgias. 18 horas. Então, Karime Carlão, a gente tem mais uma fala, inclusive, né, do presidente aí do Sindicato dos Médicos, Mário Viana, qual a gente ouviu há pouco. Vamos ouvir mais também um pouco. Ele também falou aí sobre a denúncia da falta de manutenção no Francisca Mendes, que pela falta de pagamentos aos fornecedores, o hospital está sem produtos de limpeza e sem as equipes também de limpeza há pelo menos 30 dias. Olha só, o hospital está ofertando um risco altíssimo de infecções aos pacientes, porque é necessário ter essa limpeza rígida ali no local. Vamos ouvir a fala do presidente Mário Viana. Neste momento, ou melhor, já há algumas semanas, o Hospital Francisca Mendes está sem equipe de limpeza. Confere, dona Gadara. Está com problemas de falta de papel higiênico, papel para enxugar as mãos, porque uma das grandes complicações das crianças e adultos cardiopatas é a infecção. Se o pessoal da enfermagem e médico não puder lavar as mãos e enxugar as mãos, é o fim do mundo, é guerra total, né? E a notícia que eu tenho é que nunca houve uma crise tão nesse nível como está hoje o Francisca Mendes. O Francisca Mendes já passou, com todas as unidades de saúde no estado, por várias crises, mas desse nível eu tenho informação que nunca houve na história do Francisca Mendes.
18 horas. Então, Karime, Carlão, a gente ouviu aí a fala de Mário Viana, que é o presidente do Sindicato dos Médicos aqui do estado, e também a gente tem a nota aqui da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas, que informou que, abre aspas, os procedimentos seguem sendo realizados tanto na Fundação Hospital do Coração Francisca Mendes, quanto em uma clínica conveniada do estado. Fecha aspas. Karime, Carlão. Obrigada, André, pelas informações e um nariz de palhaço para todo mundo, né? Agora em Manaus, 6h54. Mix. Vamos falar sobre os bastidores da política local com Cíntia Blink. Cíntia, muito boa noite, Cíntia. Hoje saiu mais uma pesquisa de intenção de votos para a Prefeitura de Manaus. E quais são os números? Oi, Karime, Carlão e todo mundo que está com a gente na 100.7. Então, na verdade, os números não surpreendem muito, pesquisa Action, né? Mas ela não surpreende por quê? Porque a gente vê aquela dobradinha Davi Almeida na frente, prefeito Davi Almeida. Se a eleição fosse por agora, ele seria reeleito, de acordo com a pesquisa, apesar de que o deputado Amon Mandel está ali no calcanhar, bem pertinho mesmo. Enquanto Davi aparece com 32%, Amon aparece com 29%. Então, realmente muito próximo. Lembrando que margem de erro de 3%, então é realmente muito parecido. Agora, o que surpreende nessa história é o fato de o deputado Roberto Cidade, presidente da Assembleia Legislativa, aparecer com 2 dígitos. Ele estava bem longe disso, ele nem era lembrado, na verdade, antes, e nessa pesquisa ele não só foi lembrado, como teve uma ascensão aí meteórica, alcançando 11,3%. Depois dele vem Coronel Menezes, aparecendo ali com 9%. Depois aparece outra figura que não aparecia até, mas não tão bem, que é José Ricardo, do PT, com 6,6%, branco e nulo na frente aí do capitão Alberto Neto, que é deputado federal e está naquela disputa ali no PL com o Coronel Menezes. Então, acho que a novidade é realmente a aparição de Roberto Cidade tão bem na pesquisa. Mas, enfim, né? Houve questionamentos que a internet fala e pesquisa, às vezes, não contada como... E acho que não é bem isso. Rolou esse tipo de comentário. Agora, Cíntia, essa diferença do Davi Almeida com o segundo lugar teria segundo turno, não é isso? Com esses números? Segundo turno, é praticamente um empate, porque se a gente está falando de uma margem de erro de 3%, e Amon com 29,4% e Davi com 32,3%, está dentro da margem. Então, empate técnico, sim, iria para segundo turno, sem dúvida. Agora, Blink, o governador Wilson Lima e o prefeito Davi Almeida estão se encontrando direto, né? Estiveram no mesmo palanque, aí as agendas, né? Que tem que cumprir, né? Tem que estar presente. Como é que foi esse encontro, os dois aí? Tá mais tranquilo ou ainda meio de soslaio? Já estava marcado, né? Então, sim, não tinha o que fazer. É compromisso de cerimônia, não tinha agenda, como não. Aquela agenda que precisa cumprir. Sim. Então, assim, climão de novo. Eu vejo o prefeito Davi Almeida fazendo o discurso mais querendo união, né? Ele fala que quando os políticos se unem, isso ajuda a cidade, isso faz melhorar a cidade, o povo ganha. Por outro lado, o Wilson Lima permanece com aquele discurso que ele deu lá na difusora, que a gente falou por aqui, falando assim, a união entre prefeitura e governo, distanciando da figura Davi Almeida, mas uma coisa mais institucional. Então, as posições estão assim, Davi Almeida tentando conquistar o coração de Wilson Lima, que, aliás, está sendo disputado, né, porque tem a máquina e vai ser uma figura que, apesar de que ele não disputa, vai ser fundamental aí na eleição. Karime, Carlão. Ok, Cíntia Blink, obrigada pelas informações. Boa noite, até amanhã. Valeu, tchau. Cíntia. Agora 6h57. Você é no melhor mix do Brasil, hein? 18 horas. Esporte. O giro de esporte com Cid Soares. O que nós temos pra hoje no Esporte Brasil e Mundo, Cid? É hoje, né? Daqui a pouquinho, às 7h30 da noite, nós vamos ter aí a 19ª edição do Jogo das Estrelas. O anfitrião é o Zico, que entra no gramado aí cercado de amigos, né? E a partida terá transmissão ao vivo do Sport TV.
Antes da bola rolar, uma homenagem especial a Pelé e Roberto Dinamite, que nos deixaram em dezembro de 2022 e janeiro de 2023, respectivamente. Os netos de Pelé e o filho do Dinamite, maior ídolo da história do Vasco, estarão presentes. Aliás, eles e mais 50 mil pessoas que pagaram ingresso para assistir essa partida no Maraca. E tá rolando ainda, a venda de ingresso tá rolando ainda. Espero que realmente seja um grande evento. O Zico é só agradecimento, né, pela festa do futebol, que há mais de 19 anos ele e os seus amigos conseguiram realizar. E o Jogo das Estrelas não seria nada sem a presença de cada um, seja em campo como na arquibancada. São os jogadores, os torcedores que fazem isso tudo acontecer, disse o grande Galinho de Quintino. Maravilhoso, Ele Zico. É sensacional. E olha, nas redes sociais está tendo muita confusão, viu, dona Karine? Venda de ingresso, né? O Audax do Rio de Janeiro versus Flamengo, dia 17 de janeiro, às 8h30 da noite, horário de Manaus, lá na Arena da Amazônia. Esse jogo é válido pelo Campeonato Carioca 2024, mesmo rolando meia solidária, que é a contribuição do torcedor com quilo de alimento não perecível, os preços estão acima do que esperava a torcida. Ingressos, cadeira meia 150, cadeiras inteira 300, cadeira meia VIP 300, a cadeira inteira 600, camarote meia 250 e camarote inteira 500. É meio ralado, né, o negócio, mas enfim. R$500 para assistir a uma partida não dá não, né, gente? Esse tá fora do normal. Seria realmente, né? Mas enfim, para encerrar, falar aí que o Zico, né, foi convidado a participar de um programa do Redação Sport TV, fez duras críticas a algumas decisões da atual gestão da CBF, né? Como, por exemplo, esperar o Ancelotti como treinador da seleção. Ele adoraria ter o Ancelotti à frente da seleção pela sua capacidade, por conhecer os brasileiros. E disse que o Vini Júnior e Rodrigo jogam o que jogam graças ao Ancelotti. Nem com o Zidane eles jogaram nesse nível. Seria ótimo, mas não se pode, não pode. Sim. Então, chegou pegando porrada aí mesmo. Tá certo. Cid Soares, um beijo, até amanhã. Beleza, Cid. 18 horas. E seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. A situação do Hospital Francisca Mendes é muito grave e requer intervenção imediata dos órgãos de controle. O hospital, que já foi referência no tratamento de doenças cardiovasculares na região norte, hoje está sucateado. Faltam materiais e insumos que impedem a realização de exames de cateterismo e isso coloca em risco a vida de crianças e adultos cardiopatas. A máquina que faz esse tipo de exame passou um longo período quebrada. Depois de muita pressão, finalmente a Secretaria de Saúde do Estado providenciou o conserto. Agora faltam materiais, insumos e há crianças esperando por esse exame há meses, sem que o governo resolva a questão. O presidente do Sindicato dos Médicos, Mário Viana, denunciou novos problemas que expõem a situação de caos do Hospital Público do Amazonas, que trata problemas cardiovasculares. São pacientes que não podem esperar por um tratamento que não chega. A espera longa só piora o quadro de saúde dos pacientes. O que se exige do governo do Amazonas é uma solução imediata, sob pena de ser responsabilizado por morte dos pacientes. O Ministério Público já instaurou inquérito para apurar esse caso, mas a situação exige urgência. Não dá mais para esperar por uma solução. Afinal, são vidas que estão em jogo. 18 horas. 7-2, Karine, boa noite. Boa noite, um beijo, até amanhã. Amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.